Mitamba, Tecomba, Laporte, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Júlio Alfonso e hoje nós veremos sobre aeroporto, em Guarani. Vamos ver o que devemos perguntar, o que devemos fazer, tudo em Guarani dentro de um aeroporto. Veremos tudo que abrange um aeroporto, lembrando que numa situação de viagem, principalmente para uma viagem ao exterior. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve, compartilhe esse vídeo para mais amigos, porque aqui nós tratamos de cultura e língua guarani, que é a nossa língua verdadeira aqui da América do Sul. Então vamos comigo para o vídeo? Bom, estamos aqui na nossa lousa digital. Essa lousa digital adianta a gente bastante, né? A gente aprende bastante coisa na lousa digital. Muito bem, aqui, depois de muitos estudos, eu descobri o nome de avião em Guarani, ou alguma dedução que podemos dar ao avião, já que o avião não tem nome em Guarani. Então a gente vai deduzir pelo símbolo, pelo que ele parece, para dar um nome a ele. Foi exatamente isso que eu achei dentro de um dicionário em Guarani. Então tá, vamos lá. Aqui nós temos a imagem do avião, o avião. E o primeiro nome que eu achei foi Curuçu-VV. Vamos ver o que é Curuçu-VV. Eu só vou dar um pouquinho mais de grossor para este lápis aqui. Ok, tá bom. Vou deixar a cor vermelha. Bom, vamos ver o que é, por exemplo, Curuçu-VV. Curuçu quer dizer cruz. Já anotem isso já para vocês saberem. Curuçu quer dizer cruz. Opa, eu escrevi errado aqui, né? Cruz. E VV quer dizer voar. Então, cruz voante ou cruz que voa seria a tradução. Cruz que voa. Ou cruz voante, um dos dois, tá? Eu vou até colocar aqui em cima o cruz voante também. Esse foi uma das primeiras traduções que eu tenho achado e depois eu deduzi Pepoatã porque eu fui procurar o nome de aeroporto em Guarani e achei Pepoatã Rupá. Pepoatã Rupá. Pepoatã quer dizer asa dura. Deixa eu colocar a tradução aqui também. Asa dura. Eu vou até colocar aqui para dizer que é isto aqui. E aqui eu vou colocar aqui e aqui. Asa dura quer dizer Pepoatã. E ainda nós podemos ter no Guarani ainda, deixa eu só mudar aqui, o que é mais usado, por exemplo, no Paraguai, que seria este aqui, ó. Simplesmente assim, teremos avião, que também seria avião. Avião, estão vendo aqui? Bom, então eu achei Pepoatã Rupá. Aqui fica bem curioso, porque Rupá vem de Tupá. Tupá quer dizer cama. Então, Tupá, nós temos uma palavra triforme, como sempre tenho explicado a palavra triforme, que é Tupá, cama. Então, quer dizer a cama do avião, ou seja, o lugar em que ele vai aterrissar, ou seja, Arupá pode se usar também como base, Tupá pode ser também base. Quando fala Rupá, por exemplo, você vai falar assim, Ogarupá, pode falar assim, a base da casa. Né? Então se usa isso, a base do avião. Ou seja, a tradução correta aqui seria, ou seja, a tradução radical, né? Seria a base da asa dura. Então eles deduziram, deram figura. Vocês viram que interessante? A primeira aqui, eles associaram a uma figura. Que o avião se parecia com uma cruz, porque tem as duas asas grandes e ele é comprido no meio em formato de cruz. Então disseram que seria uma cruz voante, uma cruz que voa. E o outro seria a asa dura, porque ele tem as asas que são de ferro, de aço. Poderia ser também isso. Pepoatã poderia ser asa de aço, ou asa dura, ou o que seja, né? Então, só que esse Pepoatã, ele significa aeródromo. Aeródromo, que está aqui embaixo. Me corrijam, pessoal que trabalham na parte da aeronáutica, dessa parte de avião, né? Aeródromo, eu
pesquisei bastante e dizem que são aeroportos, né? São dados a aeroportos, principalmente no Brasil. Aeródromo. Aí eu já não sei, né? Eu estou aqui explicando o que eu pesquisei, estudei e achei que aeródromo são aeroportos aqui no Brasil. Semelhante a aeroporto. Deve ter alguma outra coisa na lógica, na tradução mais radical, né? Muito bem. Então deu para entender aqui mais ou menos a explicação, que é aeroporto, então nós podemos chamar de Pepoatarupá. Eu vou falar novamente aqui, olhando para a câmera, para vocês pegarem direitinho a pronúncia. Pepoatarupá. 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 Quer dizer base da asa de aço ou base da asa dura. Quando fala atá, vem de muitas... Atá, o duro no Guarani, ele é usado para muitas coisas, para muitas terminologias em que seja rígida. Por exemplo, posso falar assim, esse ferro é rígido, esse ferro é de aço, é um aço forte. Posso falar também duro para isso, né? Posso dizer então atá, ratá, hierro ratá, por exemplo. Aí nós já usamos hierro como o Guarani. Então eu vou colocar esse extra aqui, só para a gente ver o que eu quis dizer. Quando eu estou dizendo aqui hierro, esse hierro vem de ferro, que é em espanhol. Aí você pode usar aqui no Guarani brasileiro, né? Ferro, hierro ratá. Quer dizer, esse ferro é duro, é forte, é de aço, um aço muito forte. Você está dando uma especialidade para esse ferro. Vou tomar uma aguinha aqui. Muito bem. Temos aqui então outros dois coisas que eu destaquei aqui, que é o aeroporto, né? Como a gente vai usar, isso é importante explicar. A gente sabe que o Guarani é falado apenas no Paraguai de forma oficial, né? Aqui no Brasil as aldeias falam, né? Tem várias etnias que falam, mas no Paraguai toda a população fala Guarani, todo que é paraguaio fala Guarani, independente de que seja da capital, de qualquer lugar, eles falam Guarani, tá? Então, assim, lá no Paraguai nós misturamos o espanhol com o Guarani. Então, o nome oficial seria Aeropuerto P. No caso, se fôssemos falar o Guarani oficial, teria que tirar esse O daqui, né? Seria Aeropuerto P, né? Só para mostrar aqui. Aeropuerto P seria no aeroporto, isso no Guarani oficial lá do Paraguai, né? Que vai ser a tradução mais ou menos assim. Todos os livros vocês vão achar assim, né? Mas aqui nós podemos fazer o nosso Diopará brasileiro, por isso que eu coloquei aeroporto P. Aeroporto, nós falamos lá no Paraguai aeroporto, por causa do espanhol. Bom, então aeropuerto P ou aeroporto P seria no aeroporto. No aeroporto. Literalmente no aeroporto. E o que nós veremos aqui hoje? Eu coloquei até numa alusão de semáforo aqui, coloquei o vermelho, o amarelo e o verde, né? Então, ok. No vermelho, aqui está a pergunta, né? Baerepa jadesareko ana. Baerepa jadesareko ana. Baerepa jadesareko ana. Tesareko quer dizer prestar atenção. Em que nós devemos prestar atenção? Ou o que nós devemos especular, o que nós devemos pesquisar, o que nós devemos prestar atenção dentro de um aeroporto. Primeiro tema da nossa aula seria isto aqui. Baepa nhaporanduara. O que devemos perguntar? E, por último, baepa diadiapuana. Sem esses dois, nós não sabemos o que fazer. Vocês concordam? É aquele famoso ditado, né? Eu tenho os meus direitos, mas até onde vai os seus direitos? Você também tem os seus deveres, né? Então tudo gira em torno disso. Então não adianta a gente só reclamar os nossos direitos sem antes fazer o nosso dever, não é? Então o nosso dever primeiro é do que devemos prestar atenção, o que devemos perguntar e depois o que devemos fazer. Então está aqui. Vou ler novamente para vocês pegarem só. Baerepa jadesareko ana. Baerepa jadesareko ana. Baepa nhaporandu ana. Baepa nhaporandu ana. E baepa jadiapo ana. Ok? Então eu trouxe aqui alguns tópicos que eu pesquisei. Vou puxar aqui.
O primeiro que temos aqui, eu vou deixar aqui em aeroporto, porque é da forma do Guarani oficial. Quando eu falo oficial, não desclassificando os outros Guaranis, tá? Tipo, Kaiowá, os outros. Eu falo oficial por conta de que esse Guarani paraguaio é o Guarani oficial, uma língua oficial paraguaia, tá? O Guarani, ele não é uma língua que só é falado por etnias no Paraguai ou por grupos indígenas. Ele é uma língua oficial paraguaia. Então, ela é reconhecida pela Unesco como uma língua oficial. Então, o Paraguai ele tem duas línguas, o espanhol e o guarani, ou seja, o castelhano e o guarani. E é bem falado, 80% da população fala só guarani. E 20% mais ou menos falam mais espanhol e usam guarani com algumas frases, mas a maioria das populações falam guarani paraguaio, tá? Então vamos lá. Aeropuerto, que seria aeroporto, ou Pepoatarupá. Eu vou deixar aqui embaixo a tradução. Puxar um pouquinho isso aqui para baixo. Vou duplicar isso aqui. Vou colocar aqui, ó, Pepoatarupá, que quer dizer aeródromo ou aeroporto mesmo, né? Ok? Pepoatarupá. Primeiro que nós vamos ver é a respeito de viagem. Como que eu falaria, por exemplo, viagem no Guarani? Eu vou deixar aqui, como eu falei, para ser mais prático, tudo o Guarani de Opará. Então, nós usamos viaje. Então, se eu for conjugar o verbo viaje no Guarani, seria a viajar. Tá. A viajata quer dizer vou viajar. Lembrando que se for escrever em Guarani viagem, viaje, né? Vai se escrever assim, ó. Ok? Vai se escrever com H. Por que com H? Por causa que em Guarani o H tem som ou som de Ré. Então seria viaje, como do inglês. Help, house, essas coisas, né? Ok? A viajata. Se eu vou falar assim, a viajata vai viajar para o norte do Brasil, por exemplo. Então você coloca Nordeste. Nordeste. Olha só que interessante. Mesmo a gente usando o de Opará, vai falar a viajata Nordeste. A viajata Nordeste. Quer dizer, vou viajar ao Nordeste, ou irei ao Nordeste. Então, explicando aqui viagem, aí eu vou deixar aqui a tradução embaixo de viagem como viagem, da forma como eu falei para vocês do Guarani Paraguaio, tá? Vocês podem usar também como viagem, né? Viagem, assim, por exemplo, para o português, mas eu acho que fica mais adequado colocar viagem, o que vocês vão acharem nos livros, nas traduções, vai ser assim, tá? Viagem. Bom, a Viajata Nordeste. A primeira coisa que a gente faz no aeroporto é fazer o check-in. Check-in, a gente vai usar como check-in mesmo. Balcão do check-in. Como que eu falaria balcão do check-in em Guarani, se eu fosse perguntar para alguém? Por exemplo, vou colocar aqui uma situação de diálogo. Baixapa, seguridade. Vou deixar assim, seguridade, né, que eu estou falando em Guarani. Mo, pico oputa. Check-in de Adiapurá. Check-in, ó, check-in de Adiapurá. Ó, a primeira pergunta aqui. Baixapa seguridade. Moopa oputá, check-in de Adiapurá ou moopico oputá? Aqui seria melhor colocar moopa, por causa da pergunta. Depois, na gramática, a gente vai ver sobre esses dois usos, tá bom? Deixa eu só apagar isso aqui. Muito bem, não sei se dá para ver bem, eu vou aumentar mais aqui um pouquinho. Então aqui ele fez a pergunta, baixapa seguridade. Deixa eu colocar em negrito para se ver melhor, né?
Vou deixar até aqui. Isso aqui eu vou deixar aqui em cima e aqui só para questão de organização. Então, primeiramente, o que nós estamos vendo aqui? A gente está vendo dessa parte que eu separei aqui do balcão do check-in, ok? Primeiro o check-in vai ser check-in mesmo. Por que check-in? Por conta que não tem uma tradução, né? Check-in seria o lugar de fazer os processos, trâmites, né? Então seria um lugar de checar as coisas, né? De ver, né? De conferir, eu acho que seria isso. Checar, eu acho que seria conferir, né? Então, baixa para seguridade. Esse seguridade vem de segurança. Aqui o nosso personagem ele está se referindo ao segurança que está provavelmente na porta do aeroporto, né? Ali logo na entrada, né? E ele se aproxima a ele ou para alguém, para algum informante, pode ser também uma pessoa, né, que esteja ali dando no balcão de informação. Ele vai falar: baixa para Cunhataim, baixa para Cunhacaraí, baixa para Caraí, né, se for o caso. Moompa oputar check-in de Japorra. Moompa oputar check-in de Japorra. Então vou ler a frase inteira para a gente tentar esmiuçar isso aqui agora. Baixa para seguridade. Moompa oputar check-in de Japorra. Baixa para seguridade. Moompa oputar check-in de Japorra. Então ele falou aqui: como está, senhor? Ou seja, com licença, com licença, senhor, né? Que seria, não vai falar seu guarda, né? Acho que não seria viável falar isso, mas suponhamos que ele esteja se dirigindo a um guarda, a um segurança, né? Aí ele vai falar: baixa para seguridade, ou como está, senhor? Onde fica o check-in? Onde fica o balcão do check-in? Porque quando eu falo de Japorra, é o lugar que se faz o check-in. Aí por isso nós temos o balcão, que seguramente é o lugar onde se faz, né? Balcão do check-in. Ele pode responder: oputar amoite corredor, ó, corredor a la derecha, a la derecha. Aqui eu estou fazendo previamente no Jopará paraguaio, tá? Então ele respondeu: oputar, ele pode falar assim: Iporante, Iporande, Iporante, Rande. Aí tem aqui uma vírgula, aí ele vai falar oputar amoite, oputar amoite, deixa eu colocar aqui o A aqui, né? Amoite corredor a la derecha, pe. Amoite corredor a la derecha, pe. Olha só, oputar amoite corredor a la derecha, pe. Ele está falando o que aqui? Ele falou: bem você. O balcão do check-in fica naquele corredor à direita, nesse corredor, no final desse corredor à direita, ele pode falar, porque ele está falando naquele corredor à direita, ele está indicando provavelmente no final desse corredor à direita, ok? Então aqui nós usamos Iporante Randê, oputar amoite, quer dizer, fica lá, corredor, aí está falando do corredor mesmo, à la derecha, à direita. Nós usamos sempre lá, nós usamos muito lá no Guarani de Opará, no Guarani paraguaio, tá? Bom, vimos essa parte aqui, que é a primeira parte da informação. Vou apagar aqui. Aí temos a identificação com foto. Vamos criar outra situação de diálogo aqui. Que ele chegou no check-in, aí ele vai se apresentar. A pessoa pode perguntar para ele assim: Mo pico la viaje, carai. Ó, mo pico la viaje, Rina. Aqui, deixa eu só pôr o i aqui, né? Mobico la viaje, Rina. Aqui eu posso até colocar um signo de interrogação, mas não é necessário, porque esse picô já vem da partícula interrogativa, ok? Então, simplesmente a moça, né? Mobico la viaje, Rina, está perguntando para qual o seu destino, né? Qual o seu destino de viagem? Vamos supor que pergunte, nem sei se pergunta isso, né? Mas vamos supor isso. Aí ele vai apresentar
ela vai pedir assim, emborraçar cheven de Coatiacuera. Emborraçar cheven de Coatiacuera. De Coatiacuera, né? Emborraçar cheven de Coatiacuera. Quer dizer, me dê os seus papéis, me passe os seus documentos, né? Como está aqui, identificação pessoal com foto. Aí pode falar assim, também, ne documento fotoreje. Ne documento fotoreje. Pode ser outro pedido dela. Seu documento com foto, identificação com foto. Pode falar assim, me passe os seus papéis, todos os papéis que tiver, todos os documentos, né? Ou ne documento fotore. Aqui nós estamos usando documento como documento mesmo. Por que aqui usamos ne? Por causa que aqui nós temos documento como uma palavra nasal no Guarani, por causa do M. Porque o M vocês lembram que é a consoante nasal, me, né? Fotoreje, com foto. Esse reje é junto, né? Então, seu documento com as fotos. Muito bem. Aqui nós temos outro que ela vai pedir também, né? De Coatiá. Calma aí, de Coatiá. Número pasaje de Reguá. Orecoba. Pasaje de Reguá. Olha só que interessante. ABI. De Coatiá, Orecoba, número pasaje de Reguá. Então ela pediu aqui, mópico la viaje, no documento. Ela pode falar assim, emborraçar cheven de Coatiacuera, né? Que eu apaguei aqui, deixa eu colocar aqui de novo. Emborraçar cheven de Coatiacuera. De Coatiacuera. Então aqui eu vou colocando a situação aqui. São as perguntas que provavelmente ela vai fazer, né? Então a gente está seguindo essa ordem que eu procurei aqui do check-in, identificação com foto e depois a confirmação, o número da confirmação da passagem. Então vamos ver aqui. Mon piccola viaje, ela está perguntando para onde, qual o seu destino? Qual o seu destino? Ele pode responder, a viajata à Espanha, lembra que eu falei a viajata? Eu vou colocar aqui a tradução para a gente ver melhor. Pode colocar aqui, a viajata México. Aí nome de lugares não mudam, gente. Então a gente vai ter que colocar assim, ó, México. México. Então aqui tem que usar o acento aqui. Nós sabemos que México se lê assim, lá no Paraguai se lê México, então este aqui seria desta forma a pronúncia. México. México, a viajata México. Eu vou deixar assim só para a gente entender aqui como que eu falo, a forma de expressar. Não é México, é México, tá? Porque se fosse México, seria com CH, ok? Mas no caso aqui ainda, para o Guarani mesmo, teria que ser com o H, né? Assim. Mas como no espanhol nós pronunciamos México, como se fosse com o re e não com x, né? Então aqui por causa disso nós usamos México, só que vai ficar da forma como é chamado o país, México. Então ela vai falar, emborraçar cheven de Coatiacuera. Emborraçar cheven de Coatiacuera. Quer dizer, me passe ou me dê os seus documentos, os seus papéis, me dê os seus papéis. Aí dentro do Coatiacuera ela vai pedir ne documento fotoreje. Aí ele pode perguntar, baixa guacoatiápico
Só para dizer, lógico que não vai perguntar isso, mas a gente só está aqui fazendo frases, né? Baixaguá. Aqui no caso não vai ter acento, né? Baixaguá. Coatiápico. Coatiápico. Aí ele fez aqui uma pergunta. Baixaguá coatiápico. Pode colocar aqui um signo de interrogação que não é necessário, porque esse picô já é a partícula da pergunta. Baixaguá coatiápico. Que tipo de... Quais papéis, né? Ou se fôssemos traduzir isto na tradução literal, seria que tipo de papel você quer? Aí ela vai falar ne documento fotorehe. Ne documento fotorehe. Ne documento fotorehe. Quer dizer, seu documento com foto ou identificação com foto. ABI, ABI eu posso colocar aqui como segmento deste, né? ABI de Coatiacuera Orecova número de pasaje de Reguá. Orecova número de pasaje de Reguá. Quer dizer, e a confirmação e o número de confirmação da sua passagem. Então aqui está falando assim, e também o papel, né, que tem o número da sua passagem, ou seja, o número de confirmação da sua passagem. Aqui não estou falando o número de confirmação porque já estou falando sobre essa passagem. Então assim, é para confirmar mesmo essa passagem, né? Ok. Vamos adiante. Deixa eu só apagar aqui. Vamos aqui adiante. Ticket de embarque. Como que eu falaria ticket de embarque em Guarani? Olha que difícil, né, gente? Ticket de embarque. Quatiá. Reviajar, reviajar. Porque o ticket seria nada mais que um papel, né? Então, no Guarani, para a gente ter mais ou menos isso aqui, lógico que não vai ser usado, né? Vai se pedir ticket de embarque, né? Mesmo também no espanhol, no Guarani. Mas aqui, para a gente ter a nossa tradução, teríamos aqui Quatiá reviajar, quer dizer, papel para viajar, ou seja, comprovação de viagem, que seria o ticket de embarque, né? Bagagem de mão, como que eu traduziria bagagem de mão? Posso traduzir como como que eu posso traduzir? Deixa eu pensar aqui agora que ficou difícil, né? Bagagem de mão, como que eu posso traduzir? Nemba eruru. Olha só, tive que aqui fazer uma figuração aqui para bagagem de mão. O que poderia ser? Nemba eruru mishiva, quer dizer seu, aqui ó, seu ou sua mochila ou bolsa pequena, né? Que seria bagagem de mão. Baeriru quer dizer coisa de guardar, coisa para guardar, ou algo de guardar. Por exemplo, baeriru pode ser algo em que eu possa guardar coisa. Como que isso a gente chama? Eu não sei como explicar, mas seria tipo uma vasilha, uma bolsa, uma sacola. Seria mais ou menos isso, um baeriru. Seria coisas de guardar, né? Mishiva, baeriru mishiva. Ou podemos usar aqui Nembaeriru normal, que seria a mala, né? Ou Neauquerariru pode ser também mala, normalmente se leva a roupa, né? Neauquerariru. Isso aqui, gente, eu estou fazendo assim mais por cima, tá? Porque a gente precisa
se aprofundar bastante para ter uma tradução real, mas a mala poderia ser isso aí. No Paraguai, se fosse falar, a gente falaria ne bolson, né? Que seria, vou até colocar aqui do lado, ne bolson. Ne bolson. Ne bolson. Guaçu, por exemplo, né? Bolson Guaçu quer dizer sua mala grande. Bolson a gente usa de bolson, que fala em espanhol, né? Que é a mala, né? Ne bolson Guaçu ou ne bolson Michinha. É o ne mochila, ou ne... pode ser outro nome de malas, né? Muito bem. Aí aqui já vimos sobre isso, né? Quatiare viajaranguá, nemba eriru michimba, ndeauquerariru ou nemba eriru pode se usar também. Então aqui, o Quatiaqueraré Carramã, vamos usar para ticket de embarque. Nemba eriru michimba para bagagem de mão, ou ne aoquerariru, que quer dizer sua mala, ou ne bolsão guaçu também, que é sua mala. E aqui ainda podemos usar nemba eriru, que quer dizer mala também, tá? Bom, agora vamos partir para esta, que vamos falar sobre voo doméstico. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui para dar uma tradução para isso aqui. Voo doméstico, que é voo interno, que é voo dentro do território, né? Então podemos colocar assim, ó, vamos colocar viagem BQ, vamos usar essa alusão aqui, BQ, quer dizer viagem curta, né? Que não necessariamente seria voo doméstico, mas normalmente é uma viagem curta que é voo doméstico, né? E aqui podemos colocar viagem Pucu. Opa, deixa eu apagar aqui e aqui. Viagem Pucu. Quer dizer viagem longa, Pucu quer dizer comprido, então vem de longo, né? Imbuku quer dizer curto, tá? Então aqui nós temos Pucu Imbuku, Pucu Imbuku, curto, Pucu longo, comprido. E viaje, e aqui pode ser apenas viagem ou de viajar ou de erro. De erro seria a original de partida, ir, né? E de viajar, viajar. Ou apenas podemos usar viaje. Assim, viaje para isso aqui. Então, se eu for falar, por exemplo, vou fazer um voo doméstico usando esta primitiva aqui, nós podemos usar assim. Adiapota, deixa eu só mudar aqui para a gente... Adiapota viajenbuku, PTIN, posso colocar PTIN viajenbuku. Adiapota PTIN viajenbuku ou posso usar PTIN viajenbuku. Eu posso colocar a viajata, por exemplo, aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. A viajata ambue tetame. A viajata ambue tetame. Calma que eu já vou explicar tudo para vocês, tá? Adiapota petem viagem buku. Vou fazer uma viagem curta, um voo doméstico, uma viagem perto, bem perto. Vou viajar próximo. Adiapota tem viagem puku. Vou viajar longe, para outro país, para outro estado, longe, pode ser também. E aqui eu já estou falando que vou viajar para outro país, que é um voo internacional. Então, a viajata ambue tetame. Tetam quer dizer país, tá? Que é uma palavra triforme também. Tetam, ambue quer dizer outro. Ambue tetame em outro país. Vou viajar a outro país ou vou fazer um voo internacional. Muito bem. Vamos avançando aqui. Chegada. Como que eu faço chegada? Nhenwahen. Nhenwahen. Nhenwahen é chegada.
Segurança do aeroporto. Como é que eu falo, por exemplo, segurança do aeroporto? Vou colocar aqui também. Aeropuerto. Seguridad Aeropuerto Peguá. Seguridad Aeropuerto. Aeropuerto Peguá. Tá, aqui estou falando segurança do aeroporto. Vou colocar assim. Então, Nheguarren quer dizer chegada, ou apenas Nguarren podemos usar aqui também. Nguarren quer dizer chegar ou chegada. Nheguarren, chegada. Seguridad Aeropuerto Peguá. Seguridad Aeropuerto Peguá. Seguridad. Notem que o D, ele é bem mais sutil do que pronunciado no português, que nós pronunciamos D, o D forte. O D nosso do português ele é muito forte. Aí o nosso D do Guarani, D, ó, a língua ela tem que encostar atrás dos dentes aqui. Dentes. Tenta falar assim, dentes. Então, Seguridad Aeropuerto Peguá. Seguridad Aeropuerto Peguá. Tá vendo que o G também é bem frágil, bem sutil, não aquela pronúncia forte. Então, nós vamos pronunciar assim, Seguridad Aeropuerto Peguá. O que eu estou falando aqui? A segurança do aeroporto, ou a segurança que está no aeroporto, ou a segurança que é próprio do aeroporto. Quando eu falo peguar, quer dizer que é próprio dali. Então, segurança do aeroporto. Não estou falando de segurança que fica na porta, mas a segurança do aeroporto em si, que é o monitoramento, os radares, as câmeras de segurança e toda aquela que faz parte da segurança do aeroporto, do funcionamento da segurança do aeroporto. Posso dizer também que o aeroporto é seguro, né? Ok? Agora aqui a área do embarque. Como que eu falaria área de embarque? Posso colocar assim, deixa eu só pensar aqui, porque aqui eu tenho que pensar como colocar, porque como que eu falo embarque em Guarani, como que eu falo área? Área é um lugar, né? Então eu posso colocar assim, tendá, né, que seria lugar. Tendá quer dizer lugar, né? Tendá é um lugar, lugar mesmo. Jejupirá. Mas eu posso falar assim, Jejupirá local. Jejupirá local. Eu estou usando esses términos porque embarque seria subir, né? Entrar. Pode ser Jeikerá. Então eu vou usar esse término aqui, Jejupirá ou Jejupirá local. Vai ser melhor Jejupirá. Então estou colocando esse J para a terceira pessoa próprio do subir. Então Jejupirá local, quer dizer local, vem de espanhol, né? Então local onde se sobe ou se embarca, se entra, pode ser também Jeikerá, né? Pode colocar Jeikerá também. Eu vou colocar aqui embaixo o Jeikerá que pode ser usado também. Jeikerá quer dizer local onde se entra ou se embarca, né? Se sobe ou se embarca, algo assim, ok? Deixa eu ver se temos mais. Então, se eu for falar, por exemplo, já cheguei no aeroporto, né? Se eu estou ligando para alguém para vir me pegar no aeroporto. Então, na ligação, posso falar assim, papá ou xeru. Colocar xeru para pronunciar o nosso guarani melhor. Lembrando que podemos usar papá ou pai, né? Anguarrema, rema aeropuerto, Anguarrema aeropuerto, aqui. A primeira frase dele, papá, o xeru Anguarrema aeropuerto, ele falou que já chegou no aeroporto, né? Xeru Anguarrema aeropuerto, aí ele pode falar assim, Oimashira. Oinhetema, né? Posso falar assim, Oinhetema. Xera. Ahatama
Ahatama ne piari. Nepiari. Esse nepiari, se usado muito, eu vou estudar. Aqui teria que ser nepiari, tudo junto. Vou esticar aqui para caber melhor para nós. Isso aqui também. Só organizando aqui. Ó. Então aqui ele respondeu. Aqui ele falou assim: Cheru, Anguahema aeroporto. Cheru, Anguahema aeroporto. Angua, aqui tá errado. Angua. Ó, esse an tem que ser usado assim, ó. Anguahema. Posso apagar aqui? Não. Vou esticar aqui um pouquinho, só adequando aqui. Cheru, Anguahema aeroporto. Pai, já estou no aeroporto, já cheguei no aeroporto. Aí ele fala, Onhete mashirau. Tá bom, filho. Ok, filho. Ahatama nepiari. Ahatama nepiari. Ahatama nepiari. Quer dizer, já vou buscá-lo, já vou trazê-lo atrás de você. Já vou buscá-lo, seria isso, né? Aí ele pode ainda reforçar. Cheirano. Ele pode falar assim, ó. Cheirano. Deixa eu colocar aqui e depois eu leio, né? Cheirano. Rano. Nhenguaheha. Nhenguaheha upube. Olha aqui, ó. Nhenguaheha upube. Nossa, é bem difícil escrever em Guarani, né? Xerano nhenguaheha upube. O que ele falou então aqui? Eu vou ler novamente o diálogo para nós aqui, desde o início para a gente ter o contexto. Estamos fazendo sobre chegada. Então, Cheru, Anguahema aeroporto. Cheru, Anguahema aeroporto. Anguahema aeroporto. Pai, já cheguei no aeroporto, já estou aqui no aeroporto, né? Aí ele vai responder, Onhete mashirau. Onhete mashirau. Onhete mashirau. Ahatama nepiari. Ahatama nepiari. Já vou buscá-lo. Está bem, filho? Tudo bem, filho? Já vou buscá-lo. Já estou indo te buscar. Cheirano, nhenguaheha upupe. Cheirano, nhenguaheha upupe. Cheirano, nhenguaheha upupe. Cheirano, nhenguaheha upupe. Me espere próximo do local de embarque, né? Da área de embarque. Não, da área de chegada, né? Não é embarque não, tá, gente? Me esperem próximo da chegada, ou seja, na chegada, no local de chegada. Aí ele vai falar Aceramohina. Aqui, ó. Aceramohina. Aceramohina. Opa, aqui não dá para usar, né? Aceramohina. 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 Avião Repugui. Avião Repugui. Aqui nós já temos um outro contexto. Ele respondeu: Aceramohina avião Repugui. Aceramohina avião Repugui. Aceramohina avião Repugui. Quer dizer o quê? Agora estou desembarcando do avião. Estou desembarcando agora do avião. Quer dizer, já estou no aeroporto, mas ainda não desembarquei. Estou desembarcando agora do avião. Mais ou menos isso, né? Estou saindo agora do avião. Aceramohina avião. Aceramohina avião Repugui. Riepu vem de Tuepu, que quer dizer dentro, né? Olha só que interessante. Tue é barriga, né? E quer dizer, aí vem dessa grande coisa aí que é Tuepu, que quer dizer dentro. Então depois a gente vai ver sobre essas controvérsias das comparações para que se formem as palavras do Guarani. Aceramohina avião Repugui, quer dizer, estou saindo agora de dentro do avião. Vamos ver se temos mais.
Bom, acabou, né? Então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos várias coisas sobre aeroporto. Temos muitas outras coisas, por exemplo, vamos colocar aqui uma situação de, de um piloto, ou sei lá quem se apresentando. Vamos supor que a pessoa fala assim, Pemoim, ó, Pemoim, Pemoim, pendecinto, pendecinto, ó, pendecinto de seguridad. Avião, senta-ma, avião, o bebê tama. Pemoim pendecinto de seguridad, avião, o bebê tama. O que ele quis dizer aqui? Olha só que interessante, né? Prendam, coloquem seus cintos de segurança, porque o avião já vai decolar, já vai subir. Coloquem o cinto de segurança, né? Então, nós estamos usando aqui cinto de seguridad, que seria cinto de segurança no espanhol, né? Acho que é no espanhol. Nós usamos assim seria cinturão de seguridad, mas podemos usar cinto de seguridad. O mais correto acho que seria cinturão, né? Por causa do cinturão. Vamos colocar assim, cinturão de seguridad. Pemoim, pene cinturão de seguridad, avião ou bebê tama. Ou seja, pode ser também avião ou jupitama. Quando fala o jupitama, vai subir, né? Vou colocar entre parênteses para a gente ver que é o jupitama. O jupitama. O jupi vem de subir, né? Então, avião o jupitama, quer dizer o bebê-tama. Podemos falar assim também. Angaitema, 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 Jaguejuta, angaitema Jaguejuta. Daqui a pouco vamos aterrissar, vamos... Como que fala quando o avião desce? Agora eu não lembro a palavra correta, mas quando o avião desce no aeroporto, né? Quando decola, quando sobe e quando desce, agora eu não lembro. Então, aqui nós temos duas palavras de brinde, que é, eu vou colocar até aqui, circular, agueju, ó, agueju e jupi. Se vocês quiserem anotar, jupi, vou colocar aqui, jupi, subir, igueju, descer. Ok? Jupi, subir, igueju, descer. Tá, os dois estão aqui, tá com a tradução do lado, tá? Angaitema, avião, oguejuta. Qual outra coisa que podemos colocar aqui? Opa. Deixa eu voltar aqui que aumentou muito aqui, né? Acontece isso ao vivo. Muito bem. Outra situação que podemos colocar aqui. Avião de Pioguedi. Podemos colocar avião Riepupe. Avião Riepupe. Avião Riepupe. Aqui eu estou falando dentro do avião. Riepupe quer dizer dentro do avião. Esse P vem do próprio do avião, tá? Se eu for falar fora do avião, aí eu vou usar avião Ocarape. Avião Ocarape. Então, algumas frases que a gente pode usar, se for falar dentro, está dentro, eu vou falar Riepupe. Riepupe. E fora eu vou falar Ocape.
Vou falar assim, onde está? Está dentro do quarto. Está dentro dele. Huepupe. Se for falar fora, ao cap. Esse huepupe, gente, vem de tuepu, que é uma palavra triforme. Deixa eu explicar aqui para a gente depois poder conjugar melhor, tá? Então, aqui já está conjugado, né? Então, eu vou passar aqui, colocar aqui tuepu, só para a gente ter também isso aqui, que é interessante. Tuepu. Quer dizer dentro. Essa palavra é triforme, então vai se tornar ruepu para a primeira pessoa, ruepu, e para a terceira pessoa, ruepu. Aqui, ó, ruepu. Então, se eu vou falar dentro de mim, xeruepu, quer dizer, então tem que colocar dentro de mim, então eu vou colocar aqui P, né? Então seria, esse P vem de mim. Então se eu for falar dentro de mim, eu falaria xeruepupe. Xeruepupe dentro de mim. Aí dentro de você, neruepupe, e dentro dele, ruepupe. Né? Que igual aqui, ó, tá vendo? Aí dentro dele seria ruepupe, ok? Aí se eu for falar assim, sinto dentro de mim. Aí você vai falar assim, anhandu, ó, anhandu, xeruepupe, komba eponaite. Para a gente finalizar a nossa aula, deixei isso aqui. Anhandu xeruepupe komba eponaite quer dizer, sinto dentro de mim essa coisa tão linda, essa coisa tão gloriosa, tão bonita, tão bela, né? Então, Anhandu xeruepupe, é só para a gente ter mais isso também. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A nossa aula foi isso hoje. Nós falamos sobre aeroporto, sobre avião. Espero que seja de bom proveito para vocês, que vocês aprendam. E cada dia mais vamos postando mais coisas aqui. E para você ainda que não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Aqui você não vai perder seu tempo estando inscrito, deixar seus comentários. E assim a gente vai aprendendo junto. Mandem aí para mim nos comentários o que vocês querem que eu fale a respeito. A próxima aula a gente vai falar ainda sobre viagem, mas dentro de uma situação de um carro. Estou aqui atendendo a um do pessoal do grupo que deu essa dica gloriosa para mim, que estou colocando em prática, que é falar sempre sobre algo e só sobre aquilo e não misturar. E realmente eu percebi que o aprendizado fica mais fácil assim, né? Fica melhor da gente aprender vendo sobre um tema só, né? A gente vai fazer um tema tudo sobre o que há dentro de casa, um tema tudo sobre o que há no mercado. E a gente vai ainda assim fazendo o nosso dia parado dia a dia, também estudando o nosso curso básico, estudando a nossa gramática e sempre evoluindo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhem e até o próximo vídeo.